Os arcos dourados do M dos restaurantes McDonald's são facilmente identificáveis em qualquer lugar do planeta e não é por acaso. A empresa é dona da maior cadeia de fast food alguma vez criada e tem dezenas de milhares de espaços em pelo menos 100 países. Em Portugal já são mais de 200 e o número parece não parar de crescer. Com isto, obviamente ganham muito dinheiro, mas de onde vem a maior parte dele talvez não seja do que comumente se pensa. Spoiler alert, não é a vender hambúrgueres e batatas fritas. Falemos então sobre isso, sobre a controversa história da criação do McDonald's, de como é que se pode ter um restaurante da cadeia em Portugal e as condições para o fazer. A McDonald's é a organização de fast food mais valiosa do mundo, destacando-se de todas as restantes da indústria com uma capitalização de mercado extraordinária de quase 200 mil milhões de euros à data da gravação deste vídeo. Está à frente da Starbucks, que se encontra em segundo lugar com cerca de 100 mil milhões de euros, metade da McDonald's, da Chipotle Mexican Grill, com uma avaliação de mais de 70 mil milhões de euros, da Yum, que detém as marcas KFC, Taco Bell e Pizza Hut, encontrando-se em quarto lugar com uma avaliação de quase 35 mil milhões de euros, e da Restaurant Brands International, com uma capitalização a rondar os 21 mil milhões, ao deter marcas como o Burger King, o Popeyes e a Tim Hortons. Agora, apesar desta liderança aos dias de hoje ser clara e indiscutível, tanto a nível de valor de mercado entre as marcas de fast food globais, como de receita entre as cadeias de venda de hambúrgueres, a sua origem não partilha das mesmas características, pelo contrário, é extremamente controversa. Segundo o site oficial da McDonald's, tudo começou em 1954 com a abertura de um restaurante por parte de Ray Kroc, que antes disso era um vendedor de pequenos eletrodomésticos que faziam batidos. Mas se formos analisar a história com mais detalhe, constatamos alegadamente que o verdadeiro ponto zero não foi Ray, mas sim Richard e Maurice McDonald, umas décadas antes. Segundo consta de alguns relatos e notícias da altura, os irmãos McDonald demonstraram ter um espírito empreendedor desde cedo. Mudaram-se de um lado para o outro do país para ir trabalhar em Hollywood, depois aventuraram-se com a gestão de um cinema local e deram os seus primeiros passos no setor da restauração no final dos anos 30, com a abertura de um pequeno stand de cachorros quentes. Ao perceberem o potencial da comida de baixo preço e rápido serviço, decidiram avançar com a abertura de um restaurante drive-in em 1940, chamado McDonald's Barbecue, que oferecia um menu extenso e um serviço tradicional da altura com car hops, funcionárias que iam servir a clientela aos próprios carros. Depois de alguns anos de operação, identificaram uma data de ineficiências que tornavam o serviço lento, culminando no encerramento do estabelecimento em 1948 com o intuito de repensar por completo a forma de operar. Quando reabriram, as mudanças foram três principais. A redução substancial da quantidade de itens no menu, que passou a focar-se nos que tinham mais saída, os hambúrgueres, as batatas fritas e as bebidas, incluindo batidos. A introdução do Speedy Service System para replicar na cozinha a linha de montagem revolucionária utilizada na construção dos carros Ford. E a alteração da forma de prestação do serviço, que deixou de incluir as car hops e passou a exigir que se saísse do carro e se fosse até à janela do restaurante fazer o pedido e receber a comida. Apesar do sucesso destas novas medidas não ter sido imediato, foi-se revelando ao longo dos meses que se seguiram e em 1953 abriu-se o primeiro franchise do restaurante, ao qual rapidamente se juntaram mais 20, segundo uma notícia de 1998 pelo New York Times. Portanto, no fundo, para além do nome, do conceito de restaurante e do sistema de serviço em linha de montagem que está na base do fast food que conhecemos, também os primeiros franchises são do mérito de Richard e Maurice. Isto depois da confirmação de múltiplas fontes que reportaram sobre o ocorrido na altura, porque pela narrativa corporativa, lá está, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Ray Kroc entra então na figura em 1954, quando os irmãos lhe encomendaram 8 máquinas de batidos, a maior encomenda que Kroc já tinha recebido. Decidiu ir ver o que se passava naquele restaurante em pessoa e quando lá chegou ficou tão impressionado com a fila de espera que quis, alegadamente, entrar no negócio com os irmãos. O seu objetivo era escalar o conceito a nível nacional. E assim foi, mais do que superando as suas próprias expectativas iniciais. Em 1955 lançou o seu primeiro franchise pessoal, fundou a McDonald's Corporation e apenas 5 anos depois, a cadeia que ficou responsável por expandir já tinha mais de 228 unidades a faturar no seu conjunto 56 milhões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 580 milhões de dólares hoje. Destes, recebia menos de 2%. Com vontade de oferir uma maior fatia do bolo e depois de alguns alegados desacatos pouco claros com os irmãos,
Em 1961 perguntou-lhes por quanto considerariam vender-lhe todo o negócio, incluindo os direitos da utilização do nome. Estes pediram apenas 2,7 milhões de dólares, ao fim de contas 1 milhão líquido para cada um. Também há relatos de ter sido acordado o pagamento de uma percentagem das vendas ou resultados de forma vitalícia, mas não existindo um registro escrito disso, nunca se acabou por comprovar. Kroc conseguiu levantar o capital que não tinha e seguiu com a compra. Poucos anos depois, em 1965, fez cotar a empresa na Bolsa de Nova Iorque, onde ainda se encontra hoje, fazendo parte não só da lista das maiores dos Estados Unidos, como também do exclusivo grupo de Dividend Aristocrats. Os Dividend Aristocrats são empresas que constam do S&P 500, o índice onde se incluem 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, e têm um histórico consistente de aumentar os seus dividendos anualmente durante pelo menos 25 anos consecutivos. Relembro, claro, que ao investir o capital está em risco, o valor dos ativos pode subir ou descer e é possível reaver menos do que o inicialmente aplicado, e que não devem interpretar nada neste vídeo como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. No seguimento de uma própria pesquisa que deve sempre ser feita, podem estas ações, como é o caso da McDonald's, da Coca-Cola, da Target e por aí fora, ser transacionadas por qualquer pessoa através de um intermediário financeiro, como é o caso da Trading 212, o patrocinador deste vídeo. Permite o acesso a mais de 9.000 ações e ETFs com valores de investimento a partir de apenas €1, sem comissões de transação e de guarda dos títulos, aplicando-se os termos e comissões disponíveis no seu website. Se ainda não tiverem conta criada e o quiserem fazer, podem seguir o primeiro link da descrição, através do qual recebem gratuitamente a fração de uma ação com um valor até €100, a que se aplicam os termos da campanha. Ora, os anos que sucederam à aquisição da empresa por Ray Kroc, que eventualmente culminou nesta tal listagem em bolsa, foram caracterizados por uma mudança completa do modelo de negócio que, por mais estranho que pareça, não consiste na simples venda de hambúrgueres. Em 2023, a McDonald's apresentou receitas de cerca de 25.500 milhões de dólares e, segundo o relatório e contas anual, estes valores provêm de duas principais fontes: vendas em restaurantes próprios, dos quais a empresa é proprietária, e rendimentos provenientes de restaurantes franchisados que são geridos por proprietários locais a quem é concedido o direito de utilização do nome e do sistema da McDonald's como um todo, a troco de determinadas condições que já vamos abordar de seguida. O surpreendente é que o número de restaurantes operados pela corporação é muito inferior aos operados sob o modelo de franchising. Segundo dados deste último relatório, apenas 5% dos 41.822 restaurantes da cadeia espalhados por mais de 100 países, a 31 de dezembro, eram geridos internamente, servindo principalmente para testar novos processos, produtos e preços, e para dar formação aos recursos humanos. Os outros 95% são geridos por franchisados. A justificação para isto é óbvia, basta olhar para os números. Apesar das receitas por restaurante serem significativamente mais baixas nos franchisados em comparação com os internos, as margens são absurdamente mais altas nos primeiros. Analisando os resultados operacionais, conseguimos rapidamente constatar que as receitas dos restaurantes internos foram de quase 10 mil milhões de dólares, mas os custos, que incluem comida, papel para todas as embalagens, outros gastos da operação e recursos humanos, foram de mais de 8 mil milhões, resultando num lucro das operações desta vertente de negócio de apenas 1.500 milhões de dólares. Já nos franchises, as receitas de quase 15.500 milhões de dólares são menos impactadas pelos custos, que representam apenas cerca de 2.500 milhões de dólares. Estas margens tornam esta vertical muito mais rentável, com um lucro operacional de praticamente 13 mil milhões de dólares. Mas calma, ainda não chegámos à parte interessante. Essa só aparece quando se analisa as diferentes subcategorias de receita proveniente dos restaurantes franchisados. A menos considerável é a das FIIs iniciais, que no ano passado contribuiu em apenas 65 milhões de dólares para os tais quase 15.500 milhões. Depois está a dos royalties, uma percentagem das vendas que correspondeu a 5.531 milhões de dólares. A fatia mais relevante de todas é a das rendas, que representou mais de 60% das receitas, ascendendo praticamente aos 10 mil milhões de dólares. Isto acontece porque, apesar dos restaurantes serem geridos de forma independente, seguindo, claro, todas as regras para manter a integridade e coerência da marca e dos produtos à volta do mundo, os terrenos e os edifícios onde desenvolvem a operação são, na sua grande maioria, propriedade da McDonald's, que acumula mais de 43.500 milhões de dólares
em ativos imobiliários. Um número que a coloca a competir com as maiores empresas de imobiliário do mundo no que ao valor de ativos detidos diz respeito. Na prática, isto significa que a McDonald's Corporation gera a maior parte do seu dinheiro não através da venda de hambúrgueres e batatas fritas, como seria de esperar de uma empresa de fast food, nem pelos royalties e fees iniciais, que seria de esperar de uma gigantesca rede de franchising, mas sim pela cobrança de rendas sobre os imóveis onde os franchisados desenvolvem as suas operações. Para garantir que esta fonte de receita se mantém estável e contínua, um dos passos mais importantes do sucesso da empresa é selecionar bem quem permite de ter uma licença de franquia, que não pode ser qualquer pessoa. E também em Portugal há um conjunto de requisitos a cumprir e um processo de seleção criterioso a passar. Um dos principais requisitos para se abrir um McDonald's em Portugal é o dinheiro que se deve ter no bolso, porque o investimento necessário para a abertura de uma unidade é, segundo a McDonald's Portugal, de entre 1 milhão a 1,5 milhão de euros, dos quais 200 mil correspondem ao investimento inicial. E todos os euros têm de ser capitais próprios, o que significa que quem se candidata não pode esperar pedir qualquer tipo de financiamento a bancos, amigos ou familiares. Logo aqui, a oportunidade de operar um restaurante da cadeia fecha-se para uma grande maioria das pessoas. Para quem quiser ainda assim ter uma fatia do negócio da McDonald's, uma opção diferente pode ser, por exemplo, a aquisição de ações da empresa global, tendo novamente presente que, ao investir, o capital está em risco e que o desempenho passado da empresa não é uma garantia dos seus resultados futuros. Levar isto a cabo com uma conta Invest da Trading 212 é extremamente simples, bastante para isso. Abrir a aplicação, clicar no menu da lupa, escrever o nome ou o ticker do título em questão, neste caso McDonald's ou MCD, entrar, clicar em comprar, escolher o número de ações ou o valor a aplicar, 20 euros para exemplificar, depois rever ordem e, por fim, enviar ordem de compra. O mais impressionante relativamente ao processo de candidatura para se ter um Mac, na minha opinião, é que, mesmo tendo as condições financeiras base asseguradas, ainda é preciso passar por um processo de seleção que compreende 7 fases distintas, que literalmente inclui uma semana a trabalhar numa unidade. Só superando este processo é que se pode entrar finalmente num programa de formação e avaliação que dura em média 12 meses, no final do qual se recebe luz verde para avançar para a gestão de um estabelecimento próprio, não podendo nem ter outros negócios ou atividades profissionais, nem escolher a localização do restaurante. A minha interpretação é que das duas uma, ou se tem disponibilidade para mudar de cidade para onde houver próximas localizações planeadas, ou se espera. Isto com um vínculo de 20 anos, a duração de um contrato de franchising da McDonald's. Se gostaram desta exposição e tiverem curiosidade em saber mais sobre as histórias de diferentes negócios à volta do mundo, recomendo que vejam de seguida este vídeo onde falo sobre a construção e crescimento de 5 das maiores empresas familiares da atualidade. Como sempre, um clique no botão do gosto é muito apreciado. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.